quarta-feira passada e pedir que Deus esteja abençoando também essa purificação. Vamos orar? Deus amado, pedimos ao Senhor que tenhamos um tempo rico, um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento no nosso pensar, nos nossos relacionamentos. Hoje vamos falar de falsas amizades. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, nos mostrando, a Deus, essas características de pessoas que têm a condição de nos prejudicar grandemente. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor cresça, que o Pai diminua. Em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, na semana passada, nós começamos a falar a respeito dessa temática, a respeito da amizade. Então, falar de amizade parece ser fácil, mas não é tão simples assim. Porque eu citei na mensagem passada que todos os conceitos dentro da nossa sociedade estão sendo diluídos, destruídos. Então, se você perguntar para 10 pessoas diferentes o que é amizade, você vai correr o risco de escutar 10 respostas diferentes. É justamente o contexto que nós vivemos, um contexto de confusão a respeito dos termos, a respeito dos relacionamentos, e o que nós estamos querendo é buscar um entendimento bíblico, buscar o que de fato a Bíblia nos mostra, nos ensina a respeito desse conceito de amizade. Isso para prevenir a todos nós quanto a relacionamentos frustrantes, decepcionantes, e que a gente possa então atentar para termos relacionamentos saudáveis. Minha proposta, desde a última mensagem, é fazer um diálogo entre duas pessoas sábias, Salomão e um filósofo chamado Cícero, do primeiro século antes de Cristo. Logicamente que Salomão é inspirado, Cícero não, mas é interessante notar a harmonia que os dois têm ao tratar a respeito dessa mesma temática, a respeito da amizade. Nós vimos, basicamente na semana passada, uma definição de amizade, um conceito sobre a amizade e o valor da amizade. Nós notamos então que a amizade é um relacionamento construtivo, que envolve virtudes, envolve a honestidade e a confiança. E é um relacionamento que se dá quando nós tratamos o outro a partir de nós mesmos, onde eu não trato o outro meramente como um objeto. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso esta noite. Onde o outro é alguém digno, é alguém de valor, e aí nós podemos então trocar relacionamentos, trocar afeições. Hoje eu quero tratar sobre o cuidado que nós devemos ter em relação às amizades. Eu quero falar em relação hoje às falsas amizades, que muitas das vezes estão tão disfarçadas que nós não percebemos que são falsas, ou não percebemos, ou não queremos perceber. Então tem esses dois aspectos. Às vezes alguém dá todos os indícios de que não é nosso amigo, mas nós fazemos questão de enganar o nosso coração, de não querer enxergar o óbvio, e aí nós acabamos enganados e nós acabamos nos auto-iludindo quanto a alguns relacionamentos, quanto a algumas pessoas. Então o propósito hoje é tentar te vacinar para que você possa ter cuidado ao escolher amigos. E eu já falei que quando eu falo de amigos, eu estou falando de um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento confiável. Não existe amizade e verdadeira amizade, só existe amizade. Se for verdadeira, é amizade. Se for falsa, não é amizade. Então o que existe é amizade. Todo o resto é coleguismo, companheirismo, mas a amizade sempre envolve virtudes, sempre é verdadeira. Eu quero começar fazendo uma citação do filósofo Cícero.
ele diz o seguinte, no livro chamado Diálogos sobre a Amizade: seria melhor recomendar cuidado na escolha de nossos amigos, para que não começássemos a amar alguém que devêssemos odiar mais tarde. É preciso conhecer antes de amar, e não amar antes de conhecer. É preciso conhecer antes de amar, e não amar antes de conhecer. Aqui nós temos um ataque afrontoso contra aquela ideia popular de amor à primeira vista. Aí eu vi alguém, me apaixonei, me entreguei, e no final das contas me decepcionei, me frustrei. Porque na realidade é preciso conhecer a pessoa para que você possa então gradativamente ir confiando e se mostrando para essa pessoa. Quando você não conhece alguém, você corre o risco de entregar para ela tesouros e ela não ser uma pessoa própria, apropriada para isso. E ela vai então te frustrar, vai te decepcionar, e você depois vai estar todo dolorido, porque você confiou na pessoa errada e você descansou na pessoa errada. Então esse alerta de Cícero é um alerta muito importante. Cuidado ao chamar alguém de amigo, cuidado ao classificar alguém como amigo, cuidado com isso, porque se é nosso amigo, automaticamente nós teremos a tendência de nos desnudar diante da pessoa, de nos mostrar para essa pessoa, de nos revelar para ela. E eu posso estar me revelando para o bandido, eu posso estar me revelando para alguém que não tem o mínimo interesse em mim, que não tem o mínimo interesse nos meus problemas, está apenas com segundas intenções no relacionamento, e isso pode ser muito danoso para todos nós. Nós temos aqui Cícero repudiando essa ideia de confiar, amar, sem antes ter um relacionamento profundo de conhecimento. Cícero afirmaria que esse conceito de amor à primeira vista é um conceito que não passa de ignorância, onde os frutos desse tipo de entrega vai ser um fruto de responsabilidade que terão grandes consequências e consequências danosas em nossa vida. Se entregar a um relacionamento sem o conhecimento devido, sem o mínimo entendimento de quem aquela pessoa é, sem as mínimas amostras de que aquela pessoa é confiável, é acumular falsos amigos, falsas ilusões de relacionamentos apenas que vão trazer grande fadiga para nós. Eu quero levar os irmãos para alguns textos de Provérbios que nos falam a respeito de falsas amizades. Eu quero mostrar uma característica apenas de alguém que você não deve considerar amigo, de alguém que você deve desprezar como um amigo. E aí, à medida que a gente vai mostrando, você também vai se avaliando se você é digno de ser amigo de alguém. Porque muitas das vezes nós lançamos toda a verdade sobre as outras pessoas, mas nós também precisamos ser pessoas dignas de ter amigos. Então é importante pensar nisso aí. Então vamos para alguns textos. Eu quero falar sobre amizade por interesse. Esse é o meu propósito. Provérbios capítulo 14, versículo 20. Provérbios 14, versículo 20. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O rico tem muitos amigos. Logicamente que Salomão aqui não está falando de amizade como nós estamos definindo aqui, a verdadeira amizade. Ele está falando que o rico é rodeado de pessoas. É essa a ideia que ele está querendo trabalhar aqui. E não que o rico tem amigos no sentido que a gente tem trabalhado aqui, como amigos íntimos que querem o bem e que fazem o bem. Provérbios 19,
19:4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 19:6. 2 versículos após. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Nós já temos trabalhado aqui a ideia de que facilmente nós transportamos para o relacionamento a ideia do consumo, no sentido de eu me relaciono com alguém como se essa pessoa fosse um objeto, e o meu propósito é usufruir desse objeto enquanto ele for útil, enquanto ele tiver prazo de validade. É um relacionamento como nós temos um relacionamento com um carro, com um computador. Eu simplesmente estou com este carro enquanto este carro me é útil. Se ele não for mais útil, eu troco o carro, ou eu faço um outro investimento. Muitas das vezes os relacionamentos interpessoais são tratados exatamente assim. São relacionamentos descartáveis. E os relacionamentos descartáveis são frutos de uma visão consumista. É fruto de uma visão onde eu trato o outro não como eu trato o outro não como um ser digno, eu trato o outro como um objeto que pode ser descartado quando eu não necessitar mais dele. Então muitas pessoas se frustram, se entristecem, porque são descartadas em algum momento. Elas pareciam tão amigas, tão amigos, mas a ilusão foi quebrada quando a pessoa não precisava mais de você. O que isso mostra? Que o relacionamento que ela tinha com você não era um relacionamento eu-tu, não era um relacionamento de ser, era um relacionamento eu-objeto. Era simplesmente assim. E esses relacionamentos, eles têm o poder de nos traumatizar a tal ponto que nós acabamos com dificuldade de confiar em outras pessoas e ter novos relacionamentos. E nós somos privados de verdadeiras amizades. E quando eu digo verdadeiras aqui, já é mais pela força da expressão, que eu já disse para os irmãos que não existe verdadeiro e falso, existe amizade, mas é no sentido aqui de trazer a força da expressão, que nós não estamos acostumados a utilizar. Então nós acabamos traumatizados para nos entregar em outro relacionamento, porque nós acabamos achando que todos também vão nos tratar desta maneira, desta forma, e não podemos mais confiar em ninguém. Éramos simplesmente coisas que estavam sendo ou servindo para o usufruto de alguém. Note que esse tipo de relacionamento não está apenas na amizade, está no casamento, está no relacionamento de namorados, de noivos, onde eu simplesmente me relaciono e estou satisfeito enquanto eu usufruo, mas quando eu preciso me doar, me sacrificar, me entregar, eu pulo fora. Porque não faz sentido. Eu não quero compromisso. Eu simplesmente quero usufruto. Eu quero usufruir de relacionamento. Cada vez mais essa ideia está na mente das pessoas. Usufruir dos outros. Retirar, pegar, ter aquilo que você pode me dar. Às vezes, meus irmãos, nós somos enganados por nossa carência. Pessoas querem nos sugar, são pessoas sem caráter, são pessoas que não estão interessadas em nós, estão interessadas em alguma coisa que temos, e por conta da nossa carência, nós acabamos cedendo a parasitas, ficarem perto da gente. E nós somos carentes por natureza, todos nós somos carentes de amigos, somos carentes de relacionamentos, somos carentes de família, somos carentes de comunhão, todos nós. Existe um chavão popular, mas que é verdadeiro, que diz: nós não fomos criados para sermos ilhas, ou seja, para vivermos em isolamento.
em algum momento nós vamos notar que nós somos carentes e que nós precisamos de alguém, e que este alguém então ele vai nos ajudar em diversas maneiras, de diversas maneiras. Mas a carência é um problema, porque quando nós somos muito carentes, nós nos tornamos como mendigos, mendigando relacionamento, mendigando carinho, mendigando atenção. E se nós estamos carentes, sensíveis, aquele que aparecer para nos dar o carinho, a atenção que precisamos naquela hora, pode se tornar para o nosso coração enganoso o grande amigo ou a grande amiga. Isso é um grande problema. Por quê? Porque nós podemos ser enganados pela nossa carência e alguém pode se aproveitar dessa carência. Sabendo que você está carente, sabendo que você é carente, alguém chega, se aproxima de você e se aproveita de você. Depois, para retirar da tua mente que esta pessoa não é uma mente confiável, é quase impossível. Por quê? Porque a tua carência já te enganou de tal maneira que você já fez aquela pessoa um herói ou uma heroína. Então você não consegue mais retirar isso dessa pessoa. Cícero vai afirmar o seguinte: parece-me também que aqueles que almejam somente o interesse na amizade afastam dela o mais doce vínculo. O que nos agrada não é a utilidade oferecida pelo nosso amigo, mas sim o carinho desse amigo. E tudo o que nos for oferecido por ele nos será agradável, contanto que transpareça a dedicação. O que muitas vezes nós gostamos e queremos é companhia. Nós queremos a companhia de alguém para conversar, para desabafar. Nós queremos e necessitamos de compreensão. Uma das maiores reclamações da humanidade é: ninguém me entende, ninguém me compreende. De repente você encontra alguém que te entende perfeitamente, e aí automaticamente você se entrega, até que enfim alguém me compreende, alguém me entende. Mas o que nós não notamos muitas das vezes é que essa pessoa não nos entende, mas ela acaba nos enganando, e nós caímos feito patinhos na armadilha. É justamente esses sentimentos que nós temos tanto anseio, compreensão, carinho, companhia, que pode fazer com que nós sejamos presas fáceis a pessoas enganosas. Acabamos tão abertos para os outros, para esses relacionamentos, que acabamos às vezes enganados por pessoas que se especializam em chegar na vida dos outros no momento de carência e no momento de sensibilidade das pessoas. Tem pessoas que são especialistas a notar o momento certo de se aproximar para te ganhar. É interessante isso. Quando você está bem, quando você está forte, dificilmente você vai ceder, por exemplo, a uma conversa muito profunda com alguém com uma fé completamente diferente da sua. Alguém que discorda da igreja, discorda de Deus, discorda da Bíblia, discorda de você. Mas quando você está carente, até os espinhos parecem rosas. Você começa a enxergar: não, mas não é tão ruim assim. Você está sendo criticado duramente na sua fé. Seu Jesus Cristo está sendo colocado no chão. Mas você diz: não, mas não é tão ruim assim. Por quê? Porque a carência faz questão de dizer: e se não for ele, vai ser quem? Se não for ela, vai ser quem? E acabamos cedendo. Quando você estiver numa fase de sensibilidade, de carência, você precisa aprender a ser mais criteriosa. Nós precisamos aprender a nos conhecer. Autoconhecimento é importante. Quando você sabe que você não está tão bem e você se abre para as pessoas, você acaba muitas das vezes trazendo para você grandes problemas. Por exemplo, é nesses momentos que normalmente os adultérios acontecem nos casamentos. É quando as coisas não estão tão bem e você acaba se abrindo para uma outra pessoa
do outro sexo. E hoje em dia, até do mesmo sexo, porque tem gente deixando marido, tem homem deixando mulher por outra mulher, por outro homem, que começa numa relação de amizade e acaba na cama. Então, eu já conheço vários casos onde o marido deixou a mulher por um amigo, entre algumas aspas, né? Onde a mulher deixou o esposo por uma outra mulher, para vocês notarem aí como a coisa funciona. Então é nesses momentos que nós precisamos atentar. É verdade, e a gente já viu isso no livro de Provérbios, que os verdadeiros amigos aparecem no momento da tribulação, da dificuldade, eles não nos abandonam, eles estão conosco, mas quem aparece já é seu amigo, não é simplesmente começar uma amizade no momento do desequilíbrio, não é simplesmente começar uma amizade no momento onde você está carente, porque tem grande probabilidade de você fracassar nesse relacionamento. Os verdadeiros amigos se mostram naquele momento. Ele já estava lá, você não percebia, mas ele já estava lá, e você agora só está notando aquela pessoa. Nota que a linha é tênue, né? Não é tão fácil de identificar, mas é preciso ter cuidado. Quando nós falamos de amizade por interesse, como todos esses textos que nós vimos aqui do Provérbios, os ricos têm muitos amigos, aquele que dá presente tem muitos amigos, né? Aquele que tem o que dar para as pessoas, normalmente conquista as pessoas. Nós, quando falamos dessas amizades por interesse, é importante sempre lembrar que nem todo interesse é material. Muitas das vezes as pessoas se aproximam de nós não porque nós tenhamos dinheiro, e às vezes nós nos enganamos exatamente nesse aspecto. A pessoa chega, você não tem dinheiro, aí você pensa assim: não, eu não tenho dinheiro para dar para ela, então não é por interesse. Cuidado, porque interesse vai além de dinheiro. Os interesses, eles podem ter várias formas, várias naturezas. É comum nós identificarmos mais com o dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, normalmente aparecem mais pessoas, é mais visível o interesse das pessoas. Mas nós podemos falar de pessoas que se achegam para você simplesmente porque querem um ouvido. Então, não é uma pessoa que está disposta a ter uma amizade de mão dupla, numa troca de conselhos, numa troca de honestidade. É uma pessoa que simplesmente é um ouvido. Ela é frustrada ou frustrado, triste, decepcionado, que é um ouvido. Encontrou em você um ouvido que ela não tem. Então, você acha que é um grande amigo, porque a pessoa desabafa com você algumas coisas. Mas o que acontece? No dia que você precisa desabafar, você não encontra um amigo. Você não encontra o ouvido que você sempre deu. Você não encontra a atenção que você sempre deu, e você se frustra. Por quê? Porque você sempre foi ouvido, mas agora não querem te ouvir. Por quê? Porque não tem interesse em você. Não tem interesse nas suas coisas. Você é como um psicólogo que se senta numa cadeira e vai me ouvir durante uma hora. Me escutou? Escutou. Tudo bem, estou mais calmo, estou mais tranquilo, vou para casa. É um tratamento psicológico. Tem amizades que é simplesmente psicológicas. Eu desabafo com você, sei que você não vai contar para ninguém, mas não precisa de mim, não precisa dos meus ouvidos, porque eu já tenho tantos problemas que eu não quero os seus. Eu quero é colocar os meus para você, mas os seus para mim, nem pense nisso. Isso não é amizade. Isto é amizade por interesse. A pessoa está interessada na sua atenção, está interessada nos seus ouvidos. E olha que interesse por atenção está cada vez mais sendo visto. Por que as pessoas pagam hoje psicólogos? Para que elas sejam ouvidas. Então, quando eu acho um de graça, você me escuta de graça, eu não preciso nem pagar para ter tratamento. Então, muitas das vezes eu estou interessado apenas nos seus ouvidos, apenas nos seus conselhos. Tem pessoas que nos procuram e nem querem ouvir a verdade, elas só querem desabafar. Tem pessoas que vêm nos procurar e dizem assim: olha, pastor, eu vou falar aqui, mas eu não quero que o senhor diga nada. Você não está preocupado com a verdade, não.
ela só quer desabafar. Não sei se você já passou por isso em algum momento, onde a pessoa não quer nem ouvir o que você vai dizer para ela. Ela não quer dizer que ela está errada, ou que ele está errado, ela só quer desabafar. Tem pessoas que chegam para você para contar, por exemplo, dos sonhos, dos planos, mas a pessoa não está querendo tua opinião. Ela está querendo que você escute e pronto. E quando você diz, mas é assim mesmo, já começa o mal-estar. Por quê? Porque eu não quero te ouvir, eu só quero falar. Então, um relacionamento onde só existe um monólogo não é amizade. Um relacionamento de amizade precisa haver diálogo e não monólogo. Então, precisa ter as duas partes interagindo, as duas partes se sentindo bem para compartilhar, para dizer, para escutar. Esse relacionamento que acontece onde eu estou acolhido e estou acolhendo. É este relacionamento que de fato é um relacionamento de amizade. Tem outros interesses, além desse interesse emocional, tem um interesse intelectual. Tem aquele interesse onde as pessoas se aproximam da gente só para absorver tudo que eu tenho para dar e depois me escapar. Eu simplesmente estou perto de alguém porque eu sei que essa pessoa sabe mais do que eu. Mas, na minha mente, está com os dias contados o tempo onde ela vai saber mais do que eu. Então, o que acontece? Eu acabo tendo um relacionamento com essa pessoa de interesse intelectual. São pessoas que desejam tudo que você sabe. Desejam, então, colher pérolas daquilo que você leu. Então, acontece muito, por exemplo, de pessoas chegarem, pessoas preguiçosas, que nós estamos numa cultura onde todo mundo acha que é intelectual, mas todo mundo é preguiçoso, onde ninguém quer ler um livro denso, mas quer o resumo do livro, que é o abstrato. Aí chega para você, olha, como é esse livro? Aí depois você vê essa pessoa comentando desse livro que ela não leu, com outra pessoa, e ela nem sequer diz que aprendeu de você. E se você falar, deve ser que você está errado. Mas você aprendeu de mim, meu amigo, você nunca nem leu o livro. Você não sabe nem o que esse autor diz. Não, mas aí já fala com uma autoridade tão grande que você pensa que a pessoa é expert no autor. Pessoal, isto é a sociedade ignorante, superficial que nós vivemos. Onde aqueles que de fato se afadigam para ter leituras, quebrar cabeça, não são tão valorizados quanto essa cultura dos amadores. Então, são vários amadores que escutam 2, 3 mensagens sobre um tema, nunca leram nada sobre aquilo, escutaram de terceiros, de quartos, de quintos e acham que pode discutir com qualquer um. Então, o que é a internet hoje? O que é esse Facebook hoje? Onde você tem garotos de 17, 18, 19 anos que são verdadeiros teólogos discutindo com teólogos que têm 50 anos de estudo e de igual para igual. Isso é prepotência, isso é ignorância, isso é a cultura ao amador. É o que nós estamos vendo. Então tem muita gente que se aproxima simplesmente para reter algo. Não, eu vou reter algo dele e eu vou depois ensinar para alguém, para dizer que eu sei. O caminho não é por aí. Isso é uma amizade por interesse. Uma amizade precisa ser um relacionamento onde eu aprendo e onde eu ensino. Eu posso até não ensinar o mesmo conteúdo que você tem, mas eu ensino outras coisas para você. Então tem 2 mãos correndo aqui, e não simplesmente uma. Porque se for assim, quando eu aprender tudo que você tiver, o que eu faço? Pulo fora. Acabou, eu vou atrás de mais alguém que possa me ensinar, e mais alguém. E o relacionamento acaba sempre sendo assim. Eu nunca tenho estabilidade no relacionamento. A amizade nesse molde não é para a vida toda. É uma amizade simplesmente enquanto durar o meu anseio, a minha necessidade. Tem muitas pessoas que estão usando as amizades de uma maneira completamente equivocada. Tem pessoas que usam a amizade como um trampolim. É assim, eu subo no trampolim e eu olho para baixo e essa pessoa não serve mais, porque agora eu já estou num outro patamar. Mas se você está ali é porque alguém te ajudou a subir. Aquela pessoa te ajudou, te deu a mão. Às vezes você subiu no pescoço dela. Não foi nem só a mão, ela te deu o pescoço dela para você pisar. E você subiu. E aí o que acontece? Depois eu simplesmente descarto, não valeu, não tenho nenhum tipo de gratidão, nenhum tipo de relacionamento.
Isso não é amizade. Amizade envolve o senso de gratidão, envolve aprender, valorizar o aprendizado, mas valorizar mais aquele que ensina do que o que ele ensinou. Então é muito interessante isso. Isso é uma amizade de verdade. Logicamente que o conteúdo é importante. Eu tenho que me ensinar aquilo que de fato é condizente com a verdade, condizente com as virtudes. Mas eu não posso descartar a pessoa por causa do ensino. Eu preciso então aprender a valorizar a pessoa. Então não estou notando que nós podemos ter relacionamentos de interesse por vários quesitos aqui. Então entre os jovens acontece muito. Eu já até citei isso aqui na mensagem passada, onde eu estou interessado em outra pessoa e eu me chego à amiga daquela pessoa, me torno amigo da amiga para acabar tendo um relacionamento com outra pessoa. E quando eu conseguir o meu projeto de começar um namoro com aquela pessoa, o que é que eu faço com essa? Acabou. Tranquilinho. Eu consegui, mas eu não conseguia chegar sozinho, então eu precisava de você. E aí eu te uso como um meio para um fim. É muito parecido com o que a gente fala sobre Maquiavel, né? A gente tem os fins justificando os meios. É mais ou menos isso, eu tenho um fim. E aí quais são os meios? As pessoas. Vou usar as pessoas simplesmente como um meio, como um interesse. E não vou usar as pessoas como de fato pessoas que são dignas, que é um ser, mais apenas um objeto. O que eu acho mais interessante é que muitos acabam desconfiando. Muitos desconfiam que estão rodeados de interesseiros, mas fazem questão de não enxergar. Fazem questão de fechar os olhos, porque não suportam a realidade de ficar sozinho. Então é melhor estar mal acompanhado. É melhor estar rodeado de interesseiros, e para isso eu fecho os olhos, do que então estar sozinho. E aí muitos fingem que estão sendo amados, fingem que estão sentindo amor da parte do outro, fingem que estão sentindo interesse. Na verdade, trata-se de uma troca de interesse apenas. Como assim? Eu dou aquilo que a pessoa quer sugar e eu recebo dela essa suposta amizade. Eu estou com ela, usufruindo desse relacionamento, e aí eu acabo dando mesmo. O que é que você quer? Dinheiro? Tá bom, te dou dinheiro. E aí eu troco, eu faço uma barganha com você, você fica perto de mim. Enquanto isso é amizade? Isso é o ponto mais baixo de um relacionamento. Isso é prostituição. A gente paga uma prostituta para ela estar com a gente. E a gente confunde prostituição com amizade. Se eu precisar pagar para você ter 2 horas comigo, isso é prostituição. Se eu precisar ter algo para você estar comigo, isso é prostituição. Você está comigo por causa de mim. Você está comigo pelo meu ser, por me considerar, por saber do valor da dignidade da pessoa. Logicamente que sempre vai haver trocas, mas nunca pode ser um monólogo, nunca pode ser uma mão única. Não podemos permitir parasitas ao nosso redor simplesmente por carência. Cuidado com isso. São relacionamentos meramente descartáveis e é prejudicial para você, porque você vai viver a vida inteira sem conhecer um verdadeiro amigo, um amigo, sem conhecer alguém que de fato se importa, que cuida. E às vezes você deixa de conhecer um amigo porque você está rodeado de inimigos. E você gosta tanto daqueles inimigos que perdeu a oportunidade de ter um amigo. Acabamos por achar que todo relacionamento vai ser pautado no interesse, quando nós somos interesseiros. Isso aqui é muito interessante. Nós temos o costume de olhar para a vida dos outros a partir dos meus olhos. Se eu sou interesseiro, todo mundo é interesseiro. É assim que eu penso. Se tudo que eu quero, eu tenho um desejo por trás, uma intenção por trás, eu acabo achando que todo mundo também sempre vai ter uma intenção por trás. Mas não é verdade. Mas não é assim. E eu acabo minando toda e qualquer possibilidade de um relacionamento verdadeiro. Cícero afirma o seguinte:
A maior parte dos homens não conhece nada de bom nas coisas humanas, senão o que lhes interessa, e tratam seus amigos como animais, estimando mais aqueles de quem esperam recolher proveito. Animais que nós podemos recolher proveito. Se o meu jumentinho não consegue mais levar a carroça, inútil, descartável. Agora eu preciso de um novo jumentinho. E isso não é amigo, é jumentinho. Se a amizade não for baseada em sentimentos verdadeiros, se a amizade não for baseada em amor, em cuidado, bem-querer, em diálogo, em troca, confiança, não existe amizade. Trata-se de um negócio. Nós não podemos confundir relações comerciais com amizade. Negócio visa lucro, amizade visa edificação, bem-estar. Negócio dura apenas enquanto o contrato estiver vigente. Amizade é um vínculo que dura enquanto houver virtude. Para encerrar, Cícero, o filósofo estoico do primeiro século antes de Cristo, vai afirmar o seguinte: não pode haver amizade senão entre homens de bem. Na amizade, nada pode ser fingido, nada dissimulado. Tudo quanto nela há é verdadeiro e provém da vontade. E assim, mais me parece que a amizade é filha da natureza do que da necessidade, e mais da aplicação da alma, com certo sentido de amar, do que do pensamento das utilidades que poderá trazer. Em outras palavras, Cícero está afirmando que a amizade não nasce da necessidade circunstancial ou momentânea do homem, mas trata-se de algo intrínseco da nossa própria natureza. Se relacionar é algo presente em todos nós, é algo que nós ansiamos, desejamos, queremos, mas por causa deste anseio, desta necessidade, dessa carência, nós podemos em algum momento se aproximar de pessoas falsas. Cuidado com a amizade falsa. Cuidado com a amizade meramente por interesses. Por que eu estou dizendo meramente? Porque a amizade sempre vai ter interesse. O interesse é das duas partes. E muitas das vezes o interesse é de melhorar a pessoa, de fazer com que ela cresça, de fazer com que ela amadureça, e não uma amizade, um desejo de vantagem, um desejo egoísta, de simplesmente de busca, de necessidade. Então, quando nós nos aproximamos de alguém, nós precisamos sempre perguntar: há a potencialidade de um amigo aqui? Ou eu estou meramente me aproximando de alguém por um relacionamento de vantagens? Eu vou estipular com essa pessoa um relacionamento comercial, um relacionamento de negócios, onde ela me trata como um objeto, ou eu trato ela como um objeto, ou eu vou me relacionar com ela de uma maneira pura, grandiosa, benéfica, edificadora. Eu quero terminar da seguinte maneira: nós, preste bem atenção agora, podemos ter um relacionamento comercial com Deus, entre eu e o objeto. Nós podemos ter um relacionamento não de amizade com Deus, mas de benefícios, de vantagens, de desejos com Deus. Quando nós o buscamos apenas por aquilo que Ele pode nos dar, quando nós não nos relacionamos com Ele por causa dEle, quando nós não temos prazer nele por quem Ele é, quando nós simplesmente estamos em busca daquilo que Ele pode nos proporcionar. E se é assim, você não pode chamar Deus de amigo, porque a amizade envolve personalidade. Você precisa tratar Deus como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa que se relaciona. Na realidade, uma essência
3 pessoas. Há um relacionamento de intimidade com este Deus maravilhoso. Logicamente que nesse relacionamento com Deus nós não temos o que dar para Ele. Nós só recebemos, nós não temos o que dar para Ele. Mas nós não estamos com Ele por aquilo que Ele nos dá. Nós estamos com Ele por aquilo que Ele é, por quem Ele é. E não meramente por aquilo que nós podemos receber. Estão notando que é muito fácil transportar o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com Deus, e você acaba sem amigo na terra e sem amigo no céu. Cuidado. Vamos lá. Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque na nossa amizade eu não tenho o que te dar. Sou como um mendigo de mãos vazias. Não tenho o que te oferecer. E quando o Senhor se aproximou de mim, quando o Senhor morreu por mim naquela cruz, não foi por um amor interesseiro, porque eu não tenho o que oferecer. Foi verdadeiro amor. Um amor que se preocupa, um amor que se sacrifica, um amor abnegado. O Senhor me ensinou o que é relacionamento. Ó Deus, obrigado por ser meu amigo. E não permita que o meu relacionamento com o Senhor seja baseado numa relação comercial. Eu não quero ter um negócio com o Senhor, eu quero ter amizade contigo, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse relacionamento. Pedimos também que o Senhor nos ajude no relacionamento interpessoal com algumas pessoas que estão ao nosso redor, que queiramos o bem de fato, de verdade. Não nos permita usar as pessoas. Também, Senhor, te pedimos que não permita que sejamos usados, mas que sejamos amados e que amemos, que sejamos cuidados e que cuidemos, que a amizade, ó Deus, que não é verdadeira nem falsa, mas é amizade, ela possa ser expressada em nossas vidas. Vimos que não são muitos os amigos, mas que aqueles que estiverem conosco possam de fato nos amar, querer o nosso bem, não tirar vantagens, não ter um relacionamento conosco prostituído, querendo usufruir, querendo barganhar conosco, mas tendo um relacionamento, ó Deus, de sacrifício, de amor, de benignidade, querendo nos edificar, querendo construir na nossa vida, e que nós sejamos gratos por amigos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém.